Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Essa semana, numa conversa com a minha equipe, nós estávamos discutindo se gentileza e solidariedade podem ser ensinadas. E aí eu me lembrei que um dia desses, minha filha contando, que tem um aquecedorzinho no quarto da minha neta de 3 anos e meio, para na hora que sai do banho se vestir nesses dias frios. E aí a minha netinha perguntou para a mãe: mãe, todas as crianças têm quentinho? A minha filha: não, filha, nem todas as crianças têm quentinho, porque nem todo papai e mamãe tem dinheiro para comprar. Ah, tá bom, mãe, então eu vou pegar minhas moedinhas, que ela tem um cofrinho lá, e vou comprar quentinho para as crianças que não têm, tá? Da onde surgiu isso na cabecinha de uma criança de 3 anos e meio? Do convívio, do exemplo, das nossas conversas. Então eu considero que esse é um exemplo de que solidariedade se ensina assim. Se desperta. O egoísmo natural pode ser trabalhado, porque ela está numa fase ainda de egoísmo, mas está pensando nas crianças que não têm. Porque ela tem. Então se ela tem condições de dar para os outros. E isso vale com compartilhar os brinquedos, em dar as roupas. É legal fazer isso junto com as crianças, né? E a questão da gentileza, né? Prestando atenção também essa semana, pensando nisso, eu percebi que eu e meu marido costumamos fazer caminhadas quase que diárias, sempre que possível. A gente tem quase 40 anos de casados, faltam uns meses para isso. E para garantir esta convivência saudável nesses 40 anos, a gente tem muito cuidado com o outro, muita gentileza. E eu estava prestando atenção essa semana que quando a gente sai para fazer caminhada, a gente leva uma garrafinha de água. E o meu marido que carrega. Quando eu peço água durante a caminhada, ele não me dá simplesmente a garrafa de água. Ele abre a tampinha e me dá a garrafa sem tampa. Isto é uma gentileza. Um outro exemplo: quando as crianças eram pequenas, ele trabalhava e ainda estudava à noite, então passava pouco tempo em casa. E eu ficava sozinha para cuidar dos 3 filhos, da casa, de tudo. Então eu fiz um combinado com as crianças de que na hora que eu fosse jantar, o meu expediente encerrava. Então eu não costumo lavar louça à noite, eu deixo para o dia seguinte mesmo, deixo a louça na pia, né? Porque tem que ter um limite de horário de descanso, senão a gente não para. E aí criou-se o hábito, que eu não sei exatamente como começou, de que eu faço meu prato de comida, vou para a sala, porque a gente costuma comer na sala, mas não é simplesmente comer olhando a televisão, é um momento em que a gente conversa, interage, fala das notícias, fala do dia, né? Então eu ponho meu prato de comida e vou para a sala comer. E tomo suco depois. E aí um deles sempre recolheu o meu prato e trouxe o suco. E isso permanece até hoje, são mais de 20 anos atrás, e o meu marido e o meu filho, né, que ainda mora comigo, costumam fazer isso, leva o prato, traz o suco, então raramente eu levanto para ir buscar. E foi engraçado, porque a minha filha estava em casa esses dias, com a minha neta e tal, e foi pegar o suco para a neta, e chegou na sala, automaticamente deu para mim. Aí a gente riu e falou: não é para mim, né? É para ela que você está dando, por causa do hábito. Isso são gentilezas, pequenos cuidados com o outro, e a gente tem que ter isso para ter uma convivência saudável. Porque dentro da casa da gente é muito fácil a gente perder a paciência, perder a linha, a compostura com coisas que fora de casa a gente aceitaria, né? Dentro de casa a gente se permite falar o palavrão, se permite gritar com outros, se permite xingar. Eu acho muito interessante às vezes as mães aí com os filhos, as minhas vizinhas, né, que começa a xingar o filho de filho da. Tá xingando ela mesma, né? Mas porque tá brava, tá ensinando o quê pro filho? Como que tá conversando? Eu sou uma pessoa que as pessoas têm até um pouco de resistência de falar palavrão perto de mim, pede desculpa, porque eu não costumo usar isso, é o meu jeito. Mas porque eu acho que as palavras, né, principalmente as ofensivas, machucam muito, magoam muito. E eu sempre tive cuidado, porque eu tenho uma língua afiada, eu falo pelos cotovelos. Então, quando eu estou muito brava, eu procuro não falar para não magoar o outro, porque eu vou falar coisas que depois eu vou me arrepender.
e ter no dia a dia este cuidado com o outro. Eu gosto muito de cuidar da casa, de cuidar das roupas. Eu não me aborreço de passar roupa, de lavar roupa. Eu gosto, porque eu considero isso cuidado com as pessoas que estão comigo, que moram comigo, ou que eu estou responsável, porque eu já tive outras pessoas morando na casa, e eu gosto de fazer isso, que é uma maneira de cuidar. E isso eu percebo que passou como exemplo para os filhos, passou como exemplo para o marido, passou como exemplo para as outras pessoas que moraram com a gente. Então eu deixo para você refletir, dentro da sua casa, quais são as atitudes de gentileza que você faz com os outros e que os outros fazem com você. Preste atenção, porque às vezes é muito fácil a gente ser gentil, eu já falei disso, com quem está fora. Dá bom dia lá para o motorista de ônibus, para o atendente da padaria, mas e dentro de casa? Como é que tá? A gente também precisa, aliás, dentro de casa a gente precisa muito mais. E não é uma questão de se podar, porque eu estou na minha casa eu sou livre, então eu não vou falar palavrão, que é para não magoar, não incomodar o outro. Dependendo da situação, sim. Porque o outro é a pessoa com quem você está convivendo todos os dias. E é a pessoa com quem você vai ver amanhã. O seu colega de trabalho, pode ser que amanhã ele mude ou você mude de trabalho, você não vai ver mais. Seu colega de escola, a mesma coisa. O seu vizinho vai mudar um dia, você não vai ver mais. Mas e seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu marido, sua esposa? Como é que está sendo esse relacionamento dentro de casa? E que exemplo nós estamos dando para as crianças para ensinar solidariedade e gentileza? Talvez essa falta de exemplo seja uma das explicações por que estamos tão individualistas, tão pensando só na gente e não pensando dos outros, e por que a sociedade está desta maneira, tão violenta, tantas pessoas discriminadas, tantas pessoas sem condições nenhuma de viver. Pense nisso. Como estão seus exemplos de solidariedade e gentileza? Esta é a mensagem que eu queria dar hoje. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Tem muito mais vídeos aí, vários assuntos dos quais eu estou falando. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue. Estou contando com você, tá? Até a próxima!